Olá, bem-vindo ao quadro. Agora que nós já vimos a estrutura interna e externa das folhas, vamos começar a falar sobre os tipos de folha. As folhas podem ser subdivididas em dois tipos básicos: as folhas simples e as folhas compostas. As folhas simples não apresentam o limbo dividido. O limbo é essa região superficial da folha. E as folhas simples são as folhas mais comuns que nós estamos acostumados a ver. Já as folhas compostas apresentam o limbo subdividido. O limbo dessas folhas é, na verdade, composto por inúmeros folíolos. Cada folíolo apresenta um pecíolo, que é este cabinho aqui. E esses pecíolos de cada folíolo vão se unindo a um pecíolo comum, que é este mais central. Então, uma folha composta é formada por folíolos. Toda essa estrutura aqui, na verdade, é uma folha. E nós sabemos que tudo isso é uma folha porque ela está associada à gema lateral. Se você relembrar a nossa aula sobre morfologia externa do caule, irá ver que na gema lateral existem células meristemáticas, que são capazes de se dividir e originar outras estruturas, como, por exemplo, as folhas. Então, sempre associada a uma gema lateral, haverá uma folha. E na folha simples também existe gema lateral, só que essa folha é mais fácil de ser visualizada. Então, a dica para classificar uma folha é sempre analisar a partir da gema lateral. As folhas simples ainda podem ser subdivididas de acordo com a forma do seu limbo. Existem formas variadas, que são diferentes de acordo com as espécies vegetais. Já as folhas compostas podem ser subdivididas de acordo com a organização dos seus folíolos. As folhas compostas podem ser classificadas, por exemplo, como imparipenadas. Esse tipo de folha pode ser encontrada no jacarandá branco ou cateretê. O jacarandá branco é uma árvore típica do Cerrado que pode ser encontrada no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As folhas dessa árvore são imparipinadas. Isso significa que elas apresentam um número ímpar de folíolos. Existe apenas um folíolo na extremidade dessas folhas. Neste caso aqui, por exemplo, nós temos uma folha composta, que é imparipinada, porque apresenta 5 folíolos. Algumas plantas podem ter folhas compostas paripenadas. Neste caso, como você pode imaginar, as folhas apresentam um número par de folíolos. Essas folhas, que são folhas compostas, apresentam 2 folíolos terminais. E um exemplo de planta que apresenta folhas paripenadas é o ingá. O ingá é uma árvore muito comum das regiões tropicais e pode ser encontrado ao longo de rios e lagos. Além desses 2 exemplos, nós podemos também classificar as folhas compostas em folhas palmadas ou digitadas. Neste caso, os folíolos partem de uma base comum. Esses folíolos ficam então
reunidos a um pecíolo comum. E um exemplo de planta com este tipo de folha é o guaraperê. O guaraperê é também uma árvore que pode chegar até 16 metros de altura. E por último, as folhas compostas podem ainda ser recompostas. Neste caso, nós temos a folha que é subdividida em folíolos. Só que cada folíolo também é dividido em outros folíolos. Então, nós podemos falar que, na verdade, essas folhas são duplamente compostas. E um exemplo de planta com folhas recompostas é o flamboyant. O flamboyant é uma árvore que pode ser encontrada nas cidades. É aquela árvore que tem uma flor alaranjada e é muito cultivada devido ao seu alto valor ornamental. Fechamos por aqui com esses exemplos de tipos de folha e na próxima aula vamos ver dois exemplos muito especiais de folhas modificadas. Não perca, até lá!